Muito boa tarde, a todos. Venho aqui participar nesta reunião a convite, que muito agradeço, do Dr. João Mairos, e abordar um tema que também me é muito querido, que é o da hemorragia uterina anormal, e neste contexto abordar especificamente o tema de tratar primeiro o quê? Esta pergunta, às vezes, seria fácil de responder de imediato. No entanto, eu creio que, até para introduzir um bocadinho o tema, optei por começar por abordar um bocadinho aquilo que é a definição de hemorragia uterina anormal, a classificação da etiologia, um pouco introduzir o tema para depois, então, efetivamente, passarmos um bocadinho àquilo que é, aquilo que são as prioridades no tratamento. Assim sendo, quando falamos de hemorragia uterina anormal, de acordo com aquilo que a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a FIGO, define, são os casos de hemorragia uterina que são diferentes daquilo que é o funcionamento menstrual normal, na sua duração, no volume, na frequência e irregularidade, e isto tudo fora do contexto da gravidez. A hemorragia que ocorre fora daquilo que são os períodos da idade reprodutiva da mulher também estão incluídas nesta definição. E podemos ver aqui, até com maior pormenor, a tabela de classificação e até de estratificação destes tipos de hemorragia uterina. Finalmente, gostaria de vos dizer, até porque tem alguma relevância para o tema, que estas hemorragias uterinas anormais podem ser classificadas ainda como crónicas ou agudas, sendo que a aguda é aquela hemorragia uterina associada a uma perda hemática cuja quantidade é suficiente para requerer a intervenção imediata para controle da perda, e a hemorragia uterina anormal crónica é aquela que é anormal na duração, no volume e na frequência, presente nos últimos 6 meses. E muitas vezes isto tem efetivamente alguma importância naquilo que vai definir o qual é a prioridade do tratamento. Vemos também então que podemos classificar esta hemorragia uterina de acordo com a regularidade, o volume, a frequência, e eu não perdia muito tempo também para não estar a tratar um tema que foge àquilo que me pediram. Então, assim, diria também, ainda a título de introdução, que a hemorragia uterina anormal é uma causa muito frequente de consulta de ginecologia, sendo que 30% destas consultas podem ser atribuíveis a esta queixa, e 70% das causas de consultas em mulheres na peri e pós-menopausa. 20 a 40% dos casos de anemia por carência de ferro na mulher estão relacionadas com queixas de hemorragia uterina normal, sendo que, por exemplo, uma perda menstrual, se conseguirmos avaliar entre 61 a 80 mililitros por ciclo, pode causar anemia em 10,3% das situações, e quando essa perda sobe para 150 a 240 mililitros, a anemia pode já afetar cerca de 50% das mulheres. Quando falamos da etiologia, gostaria aqui de referir que a etiologia, ou a classificação da etiologia, usa aqui um acrónimo que é o PALM-COIN, ou a classificação PALM-COIN, para as causas da hemorragia uterina anormal da idade reprodutiva, sendo que o P do PALM é pólipo, A adenomiose, leiomioma, malignidade e hiperplasia, coagulopatia, o O é o da ovulatória, ou seja, é uma causa ovulatória, uma disfunção ovulatória, o E endometrial e iatrogénica, e um grupo mais, digamos, diverso, que é o não classificável. Quando falamos do leiomioma, nós ainda podemos classificar esses leiomiomas de acordo com a sua localização em leiomiomas submucosos, outro tipo, e outros ainda híbridos, consoante a porção que afetam da parede uterina. Mas também, como há pouco vos dizia, não vou alongar muito, isto é só para vos situar no tema que efetivamente é aquele que me pediram, que é, no contexto de uma hemorragia uterina normal, o que é que vamos tratar primeiro? Creio que aquilo que vai determinar a hierarquização do tratamento é a estabilidade hemodinâmica, em primeira razão, e depois também a gravidade da anemia. E daí que eu acho que, antes de tratar, temos que pensar, avaliar a situação e definir então quais são as prioridades. E da avaliação diagnóstica devemos incluir uma avaliação hemodinâmica, e a avaliação depois, e depois a avaliação da etiologia, e uma avaliação do volume das perdas hemáticas, indiretamente, avaliando a gravidade da anemia. Assim sendo, como vos disse, eu friso bastante que a estabilidade hemodinâmica é um fator principal, mas também vamos ter em consideração no tratamento a etiologia provável, o desejo da fertilidade na mulher, e considerar sempre as comorbilidades das doentes e os recursos que nós temos disponíveis no momento. Assim,
Quando consideramos a avaliação da estabilidade hemodinâmica, devo dizer que seguimos aqui aquilo que é a avaliação recomendada pela American College dos cirurgiões, digamos assim, e que inicia-se com a avaliação do estado de consciência, pela escala de Glasgow, a avaliação das perdas sanguíneas, a frequência cardíaca e a tensão arterial e a frequência respiratória. Eu penso que tudo isto já é um pouco de conhecimento geral, todos nós médicos, no entanto aqui assume particular importância e muitas vezes até não estamos muito habituados neste contexto de hemorragia uterina normal a avaliar estas situações, mas efetivamente em situações agudas temos mesmo que nos habituar a fazê-lo. E vamos ter-nos, então, dois tipos de situação. Vamos ter o tratamento da doente com instabilidade hemodinâmica, e nessa situação nós vamos ter que priorizar a estabilização da doente neste contexto hemodinâmico, que é um desafio multidisciplinar. O sucesso desta abordagem tem a ver com a rapidez com que nós conseguimos, numa equipa multidisciplinar, desencadear os procedimentos que levem depois à estabilidade à estabilização hemodinâmica da doente. E isso muitas vezes requer frequentemente até, requer a simultaneidade da implementação de medidas como o reconhecimento dessa mesma estabilidade, o pedido de ajuda e depois assegurar monitorização, ressuscitação, caso seja necessário, e finalmente controlar a hemorragia. Um pouco assim também ao de leve, e devo dizer também, dizer-vos que muitos destes conceitos os fui buscar àquilo que são os consensos de tratamento da hemorragia uterina normal da Sociedade Portuguesa de Ginecologia e nomeadamente neste contexto no capítulo da avaliação e tratamento da hemorragia uterina aguda, a uterina normal aguda. Assim sendo, no contexto da monitorização e da ressuscitação, temos aqui uma abordagem que é conhecida pela abordagem ABCDE, que é o Airway, Breathing, Circulation, Disability, depois também a parte da estabilização, e primeiro o objetivo é avaliar a permeabilidade da via aérea e assegurar que essa via aérea esteja efetivamente permeável, avaliar a frequência cardíaca também, e assegurar que se houver sinais de hipoxémia há uma administração de oxigênio por marcas simples ou de alto débito, avaliar a perfusão periférica através dos vários parâmetros que aqui discrimino e, em situação de hipoperfusão, assegurar acessos venosos periféricos e a administração de soluções cristalóides aquecidas, aqui a temperatura também é muito importante, de forma a atingir uma tensão arterial sistólica alvo de 80 mililitros de HG. Para além disso, como vos disse, avaliar então o estado de consciência e a temperatura. Sempre corrigir situações em que haja sinais de hipotermia, porque tudo isso também contribui para a estabilização hemodinâmica. Portanto, estamos aqui a falar, mais uma vez, de doentes com instabilidade hemodinâmica. Mais uma vez, neste caso, e sobretudo quando há uma hemorragia massiva, aquilo que nós falámos no início de uma hemorragia uterina normal de caráter agudo, que põe em risco até a vida da mulher, e nestas situações aquilo que se deve ativar é o protocolo do tratamento da hemorragia maciça, por exemplo, com a norma até da DGS, há uma norma da DGS que prevê este tratamento, e prevê, por exemplo, uma articulação estreita e muito digamos, rápida e célere com a hemoterapia, muitas vezes, dependendo se temos ou não acesso a testes de viscoelasticidade ou não. Por exemplo, se não tivermos, pedir logo 4 unidades de concentrado de eritrocitário, 4 unidades de plasma fresco concentrado, 10 unidades de concentrado de plaquetas, ou, se tivermos disponibilidade desses testes, fazê-los o mais precocemente possíveis e, ainda assim, enquanto esperamos por eles, o serviço de hemoterapia, imunohemoterapia, deve disponibilizar pelo menos 2 unidades de concentrado de eritrocitário de imediato e os restantes derivados do sangue e o que for necessário de acordo com os resultados do teste. Aqui continuo a dizer-vos que é uma situação para a qual nós não estamos muitas vezes sensibilizados, mas efetivamente não é, não sendo muito frequente, também não é desprezível a frequência com que temos que deparar com mulheres que têm uma situação de hemorragia que as condiciona também risco de vida. E, portanto, todos nós temos que ter a noção de como tratar. O ácido tranexâmico é, neste momento, em termos de terapêutica, de farmacológica, uma das situações que é recomendada para ser usada o mais precocemente possível, idealmente até 3 horas após o início da hemorragia, na dose que eu aqui preconizo, de 1 grama em bolos lento, inicialmente 10 minutos, seguido depois de 1 miligrama por quilograma por hora, sendo que o ácido aminocapróico é uma alternativa, mas
cada vez menos usada e cada vez mais se deve recorrer ao ácido tranexâmico. Até há bem pouco tempo nós só tínhamos em Portugal ácido tranexâmico utilizável por via endovenosa, neste momento já temos também por via oral, mas enfatizar que realmente é uma abordagem e é uma das regras de boa prática clínica recorrer a esta abordagem. Para além de tudo isso, devemos adotar medidas de aquecimento da doente, realizar gasometria arterial para avaliar o equilíbrio eletrolítico e ácido base e a lacticemia e corrigir os distúrbios que entretanto encontramos e referir que isto é tudo, não um trabalho só do ginecologista, mas um trabalho de uma equipa que engloba muitas vezes muitas vezes sempre os anestesistas, internistas eventualmente, patologia clínica, hemoterapia, e é importante que haja de qualquer maneira uma voz de comando e muitas vezes a pessoa que inicia o processo é o ginecologista e muitas vezes coordena também aqui um bocadinho as diferentes abordagens e coordena a equipa, porque é o que vai ver, é o que vê primeiro a mulher e portanto às vezes até porque é capaz de se distanciar um bocado e dizer aos outros o que vai sendo preciso e assegurar que as medidas que são necessárias e os tratamentos que são necessários vão sendo efetuados a uma rapidez que é necessária e obviamente realizar também rotina analítica que inclui um hemograma, um estudo da coagulação com o tempo de protrombina e o APTT e fibrinogénio e avaliar a necessidade até de ir avaliando gradualmente a necessidade de transfusão e de administração suplementar de derivados de outros derivados do sangue. Aqui vimos já a estabilização hemodinâmica, aquilo que é mais premente para assegurarmos as condições para que a mulher não tenha risco de vida e agora, depois disto tudo, vamos também, paralelamente, equacionar a forma como controlar a hemorragia, uma vez que, por muito que estabilizemos a doente, se não houver um controle da hemorragia, a situação não vai equilibrar-se. E, portanto, mais uma vez, aqui as duas vertentes importantes principais são o tamponamento uterino e o início precoce de antifibrinolíticos. No contexto do tamponamento uterino, nós temos duas abordagens mais frequentes, a do balão intracavitário ou a de compressas na sua ausência. A todos que fazem a obstetrícia é muito comum nós termos acesso ao balão de Bakri, mas o próprio balão da sonda de Foley é também uma possibilidade caso não haja o balão de Bakri e há outras formas de balão que podem ser usadas e que aqui referimos, mas estes são talvez aqueles que nós todos teremos mais acesso. Esta forma, as compressas são uma alternativa quando não temos acesso a estes dispositivos e preferencialmente devem ser compressas grandes, contínuas, colocadas continuamente para evitar o risco de retenção de alguma quando queremos removê-las e de preferência impregnadas com trombina. E devem fazer mesmo compressão. Aqui a ideia é obter compressão uterina de forma a parar a hemorragia, certo? Portanto, o balão é preferencial às compressas, em último caso as compressas. Depois de atingirmos algum equilíbrio e alguma paragem da hemorragia, o tamponamento uterino poderá ser retirado, mas no entanto ele deve ser sempre mantido até 24 horas e deve ser instituída antibioterapia profilática de largo espectro. A desinsuflação do balão deve ser progressiva, com 20 mililitros, diminuindo o volume de líquido que existe no balão em 20 mililitros hora, e as compressas também devem ser retiradas gradualmente, por exemplo, a 5 centímetros por cada hora. Quanto à terapêutica antifibrinolítica, importante também e em paralelo com o que nós tivemos a fazer. O que acontece aqui é que tem aqui uma tabela que vos proponho que tem as doses de administração do ácido tranexâmico, que eu acho que é o fármaco de primeira escolha, e vimos já que na via endovenosa é 1 grama endovenoso 10 minutos depois seguido de 1 miligrama por quilograma por hora, e a via oral em doses mais baixas, aqui ainda aparece como não disponível em Portugal, porque na altura em que foram elaborados os consensos, ele efetivamente não estava disponível em Portugal, neste momento está, e é possível prescrever, portanto, é uma opção terapêutica que temos. O ácido aminocraproico é também uma opção, cada vez mais é um fármaco que utilizamos em segunda linha. Em último caso, em situações mesmo digamos, de ausência de resposta a todas as outras medidas que nós anteriormente preconizámos e efetuámos. Temos sempre a portagem uterina, eu acho que cada vez mais a embolização com a colaboração dos colegas da radiologia de intervenção, a embolização das artérias uterinas
ou do vaso que está a sangrar é cada vez mais uma abordagem também muito defendida e uma boa prática clínica, infelizmente não está disponível em todos os hospitais e, portanto, muitas vezes não é possível assegurá-la. Para além disso, podemos fazer uma ablação por meios não estroscópicos, são ablações com dispositivos quer de de eletrocirurgia bipolar ou de soro quente, também não são facilmente encontrados nos nossos hospitais e, portanto, muitas vezes também não são facilmente utilizáveis porque não existem. E, em último caso, uma laparotomia com laqueações vasculares ou até com esterectomia, em último caso. Esperemos que poucas vezes cheguemos a esta fase da necessidade de controle de hemorragia numa mulher. E agora a outra vertente, portanto, abordei antes o tratamento e o que fazer primeiro quando numa doente com instabilidade hemodinâmica, em que assumem particularmente importância, como vocês viram, muitos procedimentos que nós não estamos habituados a usar na prática clínica da ginecologia e que exigem sempre uma colaboração com outras especialidades, mas que nós temos que ter conhecimento deles, e depois aquilo que nós já estamos mais habituados a lidar no dia a dia, que é o tratamento da doente com estabilidade hemodinâmica. Numa doente com estabilidade hemodinâmica, temos aqui tempo para perceber então, antes de ter necessidade de tratar de forma emergente a doente, fazer uma avaliação clínica e laboratorial mais calma, mais pormenorizada, sendo que é essa avaliação que nos vai depois orientar o tratamento. Sendo que o tratamento vai também ter aqui três vertentes, que é um da controle da hemorragia, que é aquele que primariamente nós procuramos ter, para depois nos permitir tratar especificamente a causa e, no caso de haver repercussões em termos de anemia ferropénica, poder também, em simultâneo, fazer a correção dessa anemia. Sempre que a avaliação clínica é sempre orientada por aquele sistema Palm-Coin, tentando determinar qual a etiologia da hemorragia e focada muito nos detalhes do episódio atual da hemorragia uterina anormal. E, sem querer alongar-me muito, diria que é importante ter uma história menstrual, habitual, dessa doente, e depois detalhar muito os pormenores da hemorragia atual, quer na sua gravidade, quer as características e, sobretudo, saber se até já teve episódios anteriores semelhantes. Os antecedentes ginecológicos e obstétricos também é importante saber se tem um desejo de fertilidade ou não, se há a história anterior de situações de hemorragia, se usam método contraceptivo ou não, até para excluir aqui uma possível relação com uma patologia gravídica e, portanto, terem atenção a estes aspectos, assim como também procurar avaliar sintomas de anemia, ou seja, sintomas gerais, como a astenia, ou nas situações mais graves de anemia, a existência de tonturas ou lipotímia, palpitações e taquicardia, porque isso também vai ser depois importante para nós, ainda antes da avaliação laboratorial, pensarmos já numa estratégia terapêutica. Depois também detalhar um pouco os sintomas associados, nomeadamente a dor pélvica, a tensão mamária, tentar excluir outras causas de perda, como os sintomas vesicais e intestinais, e avaliar comorbilidades, porque as comorbilidades vão influenciar muitas vezes a escolha do tratamento farmacológico e os antecedentes cirúrgicos também. Também é importante detalhar a medicação habitual, e vemos aqui vários aspectos que é importante, nomeadamente se faz anticoagulantes ou anticoagulantes plaquetários ou fibrinolíticos, se faz ou não contracepção ou terapêutico hormonal, se há ou não terapêuticas que condicionem o aumento de risco de determinadas patologias, como o tamoxifeno, e cada vez mais pesquisar produtos ou terapêuticas, digamos assim, alternativas, porque vivemos num momento em que estas terapêuticas são muito apelativas e há muitas mulheres que fazem terapêuticas que não são aquelas que são convencionais, que nós como estamos habituados a prescrever e que a mulher vá procurar numa farmácia. E, portanto, é importante, por exemplo, saber se fazem suplementos vitamínicos ou outros tipos até terapêuticas ou hormonas bioidênticas, e, portanto, não descurar esta parte da medicação. Continuava por enfatizar também que era importante ou ter atenção, os critérios para poder haver necessidade, indicação para fazer um rastreio clínico dos distúrbios da coagulação, e aqui eu enfatizaria o facto de ser uma jovem que já tem um historial antecedente de hemorragias uterinas anormais ou até menstruações, cataménios,
muito abundantes desde a menarca, por exemplo, mulheres que tiveram história de hemorragia pós-parto, onde têm sempre história de haver um quadro de hemorrágico, quer quando extraem um dente, quer quando fazem alguma cirurgia, e portanto isso pode nos chamar a atenção para a necessidade de fazer um rastreio de distúrbios da coagulação, avaliar antecedentes familiares e outros, tabagismo ou outras questões relacionadas com a história clínica. Um exame físico também, enfatizar, e para não me alongar muito, avaliar as repercussões da hemorragia aguda e avaliar causas sistémicas no exame geral. Depois, nós ginecologistas vamos ter particular atenção ao exame ginecológico para avaliar a hemorragia, o seu volume, determinar a origem da perda, se ela é vulvar, se ela é vaginal, se é do colo e, por exemplo, se é da uretra. Muitas vezes chegam quadros de hemorragia que depois vamos ver que são de origem urinária ou até do ânus. E, portanto, tentar com isto também já estabelecer e orientar a etiologia. Sempre terem atenção que é importante ter um exame geral e avaliar outras causas possíveis de anemia. Só um pouco rapidamente dizer quais são aqui, os exames laboratoriais iniciais numa mulher com um quadro de hemorragia uterinária normal e que está estável, um hemograma com plaquetas, o ferro e a ferritina cada vez mais, porque depois se queremos avaliar a necessidade de tratamento com ferro, em vez de estarmos a fazer novamente uma nova análise, já temos nesta situação. Em algumas situações é importante o teste de gravidez, vamos ver de acordo com a história clínica, e mais uma vez lembrar que as provas de coagulação na suspeita de haver até distúrbios da coagulação. A TSH também é importante, sempre que nós tivermos uma suspeita de patologia, porque pode também estar aqui uma outra causa sistémica para a hemorragia. E na avaliação imagiológica dizer-vos duas ou três palavras, uma delas era que a ecografia pélvica transvaginal é o exame de primeira linha. Não vale a pena estarmos a complicar e a pensar em exames muito mais complicados. Este é o exame de primeira linha. Quando muito, uma estrosonografia, se tivermos disponível e se acharmos que há uma patologia ali que na primeira abordagem é difícil de avaliar, mas a ecografia pélvica transvaginal é a primeira abordagem. A biópsia do endométrio às cegas pode ser uma hipótese no sentido de tentar ter um diagnóstico mais rápido, caso sobretudo estejamos perante uma situação em que há risco de haver neoplasia do endométrio. E se não conseguirmos uma biópsia do endométrio tão rápida e tivermos até uma resposta célere por parte da estroscopia, sobretudo no caso de haver uma ecografia pélvica transvaginal que aponte para uma patologia focal intracavitária, a estroscopia é de todo um exame também a realizar. A ressonância magnética nuclear será um caso muito específico para se pedir, no caso de haver uma dúvida e com os outros exames todos não chegarmos a uma conclusão ou até numa ecografia haver uma dúvida quanto a uma tumefação pélvica ou a uma existência de uma massa pélvica que não conseguimos caracterizar bem pelo outro exame. Neste caso, então, eu agora iria abordar então mais o tratamento da doente com estabilidade hemodinâmica. Diria que, primeiro, nesta doente nós já temos aqui uma hipótese de ter um tratamento específico, ou seja, nós já podemos ter um diagnóstico específico e uma etiologia mais provável para esta causa, e então, para além de controlar a hemorragia, é importante tratar a causa, não é? Se temos um pólipo endometrial, faz sentido pensar em tirar o pólipo endometrial. Se temos um mioma e que seja importante e que consideramos que é muito importante como uma causa de hemorragia e que tem um potencial para continuar a causar hemorragia, fazer a miomectomia ou a esterectomia, consoante aqui o desejo de fertilidade e o tipo de mioma, mas isso será uma abordagem individualizada. Em algumas situações particulares também considerar a ablação endometrial, até complementada muitas vezes depois com terapêutica hormonal, nomeadamente com a colocação de um dispositivo com prostativo de longa duração. Mas pensar aqui já temos a hipótese de fazer o tratamento específico, porque este vai ser talvez o tratamento mais importante. Para além disso, temos o controle da hemorragia. Obviamente, se uma mulher tem uma hemorragia, mesmo que nós queiramos tratar um pólipo, isso muitas vezes não conseguimos fazer se ela continuar a ter hemorragia e, portanto, fazer o controle da hemorragia não só nas causas não estruturais, em que essa é a primeira linha, mas muitas vezes para permitir o tratamento etiológico das causas estruturais. Tenho também aqui um quadro, vocês podem consultar nos consensos, os consensos foram publicados, penso que em 2018, se eu não me engano, e temos aqui a hierarquização dos diferentes tipos de tratamento hormonal. Passam sempre por tratamentos hormonais. E, portanto, nós aqui vamos ter, por exemplo, considerar as comorbilidades. Não vamos dar estrogénios a mulheres que têm um risco tromboembólico elevado ou com patologia oncológica hormonodependente. Portanto, temos que aqui encontrar
abordar a doente também considerando as comorbilidades. Mas, grosso modo, os estrogénios orais isolados são normalmente aqueles de abordagem de primeira linha, sobretudo quando temos uma hemorragia significativa, embora não aguda e cataclísmica, mas significativa. Temos aqui as doses e eu, para não estar a demorar muito tempo, deixo-vos o quadro para vocês poderem consultar e até posso facultar depois, mas é fácil consultarem os consensos no site da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, é possível consultá-lo. Podemos, normalmente, tendo uma abordagem inicial de altas doses de estrogênio, devemos depois associar um prostativo, entre 10 a 14 dias, para ter depois uma perda, vamos ter que descamar este endométrio e habitualmente podemos usar, quando não temos estrogénios orais isolados, ou é difícil encontrá-los, temos os contraceptivos hormonais combinados com doses mais altas de etinilestradiol, e nas mulheres que não podem usar estrogénios, os prostativos. E o que mais temos de experiência é o acetato de medroxiprogesterona. O acetato mestrol, para mim, muitas vezes é um bom prostativo, e nós cada vez temos mais dificuldade, neste momento é difícil encontrar o acetato de medroxiprogesterona nas farmácias em comprimidos, portanto, muitas vezes temos que encontrar outra alternativa, se bem que o acetato mestrol também não é fácil encontrá-lo nas farmácias, a não ser nas farmácias hospitalares, e neste momento é realmente um dos problemas que nós temos, é que mesmo o acetato nortistrona também não está muito disponível e é difícil encontrar nas farmácias. Eu já me perguntei muitas vezes o que é que se passa aqui, porque estamos a ficar com cada vez menos armas terapêuticas em termos de farmácia comunitária, porque não está muito fácil. Eu, por exemplo, tenho doentes a quem uso o mestrol porque os prescrevo num hospital, mas noutras situações não tem sido fácil, até porque há outros prostativos que nós podemos usar, mas que não têm a mesma potência e não têm o mesmo efeito em termos de controle de hemorragia. Mais uma vez, os antifibrinolíticos são uma arma terapêutica a considerar. Nas doses aqui habitualmente nós raramente, numa situação mais controlada, raramente usamos a via endovenosa e usamos sobretudo a oral, que vocês viram já no quadro anterior. Eu habitualmente, por exemplo, em algumas mulheres uso até só durante o período de hemorragia, 2 comprimidos por dia, e muitas vezes há um impacto significativo na perda. Podem ser isolados, atenção, o ácido tranexâmico, sobretudo, pode ser usado com alguma mais tranquilidade, em combinação com o tratamento hormonal e com a desmopressina. O ácido aminocaproico eu não utilizaria assim de tal forma, tão seguramente, sobretudo em tratamento com terapêutico hormonal, porque pode acrescentar algum risco tromboembólico, mas o ácido tranexâmico não. Depois, no caso ainda de causas não estruturais, podemos sempre recorrer ao dispositivo de libertação intrauterina de levonorgestrel, com maior dosagem de levonorgestrel, embora nestas situações nós temos que ter atenção se é possível a estas mulheres ter um período inicial em que a perda possa manter-se e até parece agravar-se, porque o controle do ciclo é bom e conseguimos demonstrar uma redução de 86% da perda menstrual, mas é aos 3 meses e de 97% aos 12 meses. Portanto, há um período inicial em que a mulher mantém a perda. E, portanto, temos que perceber se é esta fase, ou a fase inicial, se esta é uma boa opção. Ou se podemos começar com estrogénios para depois controlarmos com estes dispositivos. Os agonistas da GNRH também não são uma abordagem que eu usaria assim muito frequentemente, é uma opção, mas tem um efeito de flare-up, ou seja, de estímulo inicial, que também condiciona uma resposta terapêutica mais tardia e, portanto, a sua utilização tem um interesse limitado. Eu diria que o dispositivo de libertação intrauterina com levonorgestrel é uma arma terapêutica muito boa, talvez não na fase aguda, mas numa fase em que nós já temos controlada a situação, em que a mulher consegue tolerar um bocadinho mais essa perda um pouco mais mantida nos primeiros meses. Finalizaria dizendo que parte importante deste tratamento, para além do controle da hemorragia, será, e eu aqui optei por não também me alongar muito e falar muito sobre a terapêutica da anemia ferropénica, porque também é tratamento transversal, dizer-vos apenas que é importante nós, enquanto ginecologistas, termos a noção que, para além de controlar a hemorragia e para além de tratar aquilo que é a etiologia da hemorragia uterina anormal, se temos uma mulher que tem uma anemia ferropénica e percebemos já que perdas maiores podem causar, em muitas situações, anemias ferropénicas, em 13% e até 50% das mulheres, é importante termos essa vertente em mente. Ou seja,
ela vai sempre depender daquilo que é a gravidade da anemia, pode bastar somente um aconselhamento nutricional, em paralelo com limitação da perda, aconselhar a um aumento da ingestão de ferro. É sempre uma abordagem importante, embora em termos de tratamento e de correção demore mais tempo e tenha algumas limitações. E considerar sempre o tratamento com ferro, ou oral ou endovenoso, consoante a gravidade das situações, sempre que há sideropenia ou ferropenia e os valores de ferritina sejam menores que 50 nanogramas por mililitro. Há indicação para fazer reposição das reservas de ferro através da administração por via oral. Sendo que a DGS recomenda uma dose diária de 120 miligramas de ferro elementar e, portanto, depois cada um utilizará um pouco o ferro que achar melhor ou aquele com que tem melhor experiência em termos de reposição, controlar 15 dias depois, 3 semanas com o valor da hemoglobina, mas também com a subida de ferritina, e temos sempre a opção do ferro endovenoso, que depende sobretudo da gravidade da anemia e ou a necessidade de reposição hematológica mais rápida, como por exemplo nos períodos pré-operatório ou pós-operatório. E com isto espero ter abordado aquilo que foi o tema, dentro do tempo, não estive a controlar muito, mas espero que sim, que não me tenha alongado muito. Desejar que tenha contribuído um bocadinho para dar esta visão do ginecologista, uma vez que o painel, a assistência vai ser multidisciplinar e, portanto, aqui eu estou um pouco no papel da ginecologista de dar um pouco aqui a ideia de uma das causas principais da anemia na mulher em idade reprodutora, sobretudo, e cada vez há mais, porque cada vez assistimos mais a patologias como miomas, que condicionam realmente perdas uterinas muito abundantes às vezes, e não é com pouca frequência que nós encontramos nos serviços de urgências e internamos mulheres com situações de anemia grave. Ainda há bem pouco tempo no meu serviço internámos uma jovem com 5 de hemoglobina, portanto para perceberem que a perda menstrual, a perda uterina anormal é uma das causas muito importantes de anemia nas mulheres. E desejar uma boa reunião, desejar que tenham o mais proveito de tudo, apesar desta forma diferente, mas que eu acho que é importante porque apesar da pandemia e apesar das limitações, nós temos que continuar a partilhar as nossas experiências, os nossos conhecimentos e esta é uma boa forma. Às tantas é uma forma que nós até temos que desenvolver mais e até terá as suas virtualidades. Obrigada a todos. Apenas uma imagem do Porto, que é de onde eu venho, que eu também me esqueci de me apresentar. Às tantas vou começar agora pelo fim, que é apresentar-me. Eu sou Margarida Martinho, como puderam ver, sou ginecologista e trabalho no Hospital de São João. Estou muito ligada também a esta questão das hemorragias uterinas anormais, porque faço muitas estroscopias e muita da patologia intracavitária, que também se relaciona com a anemia, passa um pouco por mim. E, portanto, foi com imenso gosto que eu participei e que depois estarei disponível para esclarecimentos. Obrigada e boa tarde.